Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática, e neste vídeo nós vamos iniciar agora o estudo da função logaritmo. Até os vídeos anteriores vimos tratando do logaritmo e nesse específico vamos falar da função logaritmo. Vamos considerar o seguinte: o que é uma função logaritmo? É uma relação, de função dada do conjunto R para o R, mas não é de qualquer conjunto R. No domínio, nós temos esse R com essa estrelinha e esse mais. Essa asterisco aqui, estrelinha, significa que o zero não faz parte do domínio. E esse mais significa que os números negativos também não fazem parte do domínio. Então, o domínio sempre será os números positivos. Então, ele terá como domínio os números positivos e a imagem, veja que não tem uma restrição. Então, a imagem sempre será real. E ela é definida por esse modelo. f de x igual a log de x na base a, ou y, que a gente sabe que o f também pode ser escrito como y, também será log de x na base a, com a maior que zero e a diferente. Aqui tem um erro na minha definição, mas a tem que ser diferente de 1, tá? A diferente de 1. Então você sempre tem que ter esse cuidado. A base não pode ser nem 0 e nem 1. Tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. E o domínio é sempre positivo. Então vamos pegar aqui. Ó. Eu tenho uma função f de x igual a log de x na base 2. Como é que eu resolvo essa função? Olha, é só atribuir valores, ao meu domínio. Lembrando que o meu domínio tem que ser positivo, então eu posso ter x valendo 1 para o domínio, Se x vale 1, então pega a função f de 1 vai ser log de 1 na base 2. A gente até sabe, a resolver esse logaritmo, eu tenho que resolver ele. A gente até sabe resolver ele é até uma definição, mas a gente pode chegar aqui, ó, log de 1 na base 2, eu vou atribuir uma letra qualquer, não vou usar o x porque estou usando o x no domínio, vou chamar aqui de h. Então, isso quer dizer o quê? Que 2 elevado a h é igual a 1. Qual é o número que tem como resultado 1? É qualquer base elevada a zero, então é 2 elevado a zero. Então a gente tem que h é igual a zero. Desta forma, o f de 1 vale zero. O f de 1 é igual a zero. Então é sempre isso, eu vou aplicar a resolução do logaritmo. Vamos ver uma outra situação. Se eu quisesse aqui, ó, para x igual a 2, que vem depois do 1, Então eu vou pegar aqui, ó, f de 2 vai ser o resultado do logaritmo de 2 na base 2. E aí a gente vai ter que resolver isso também. E aí a gente já sabe que o log de um número na base dele é 1, Mas eu vou fazer aqui para que você entenda. 2 na base 2, eu chamo isso de igual a h. Eu sempre vou ter que fazer. Então agora faço 2 elevado a h é igual a 2. Aqui tem 1, a base é igual, então h fica sendo 1. Então o resultado disso é 1. Então f de 2 é igual a 1. Esse vai ser o resultado. Se eu colocar um 3, o próximo aqui, por exemplo, seria para x igual a 3. Aí o que vai acontecer? F de 3 é igual a log de 3 na base 2. Aqui já fica complicado para mim, porque o 3 não é um múltiplo de 2. Então não tem como a base de um expoente, 2 tem uma base de expoente, dá 3 e o número ser inteiro. Então, para fazer esse cálculo, eu já vou precisar de uma calculadora. Então, eu recomendo que quando você for procurar um valor de um número ou trabalhar com o valor real de um número, sempre use múltiplos da base. Se a base é 2, sempre use aqui para x números que sejam múltiplos de 2, potências de 2. Se a base fosse 3, potências de 3. Então, aqui seria facilmente, para eu resolver, é fácil resolver com 4, Então, como seria? Se fosse 4, seria f de 4 é igual a 4 na base 2. Aí eu consigo resolver 4 na base 2, que será log de 4 na base 2 igual a h. Deixa eu botar aqui o 4. Então eu vou fazer 2 elevado a h igual a 4, que daria 2 elevado a igual o 4 é 2 ao quadrado, cancelaria, eu teria o h igual a 2.
E aí então eu poderia dizer que o f de quarto dá 2. Então esse é um cuidado que você tem que ter ao encontrar o valor real de uma função logarítmica, que o valor que você use para o domínio sempre seja um múltiplo da base, para que você não precise da calculadora. Todos os números podem ser representados como logaritmo, é claro, mas ainda mais por ser uma função. Até os decimais, os reais, ali os racionais e irracionais daquele espaço entre 1 e 2, por exemplo, 1,5 tem um logaritmo na base 2. Mas para isso você precisaria de uma calculadora, né? Que nem o que a gente tinha aqui, que era o 3 na base 2. Se eu fosse fazer, deixa eu pegar a calculadora aqui, eu precisaria da calculadora. Essa aqui nem tem, eu preciso de uma calculadora já no modo mais científico ou avançado. Tá aqui o log, né? Logaritmo de 3. Aqui ele vai calcular só o logaritmo decimal. Então preciso ainda que calcule o logaritmo de bases, né? Eu acredito que nem vai ter aqui. Então, para que você entenda que como é complicado a gente fazer dessa forma. Mas aí, vamos continuar aqui nosso vídeo. O que eu gostaria, a gente vai explorar muito essa questão do valor numérico na hora que a gente for utilizar a função, o gráfico da função. Mas agora vamos entender uma coisa que a gente até fez no vídeo anterior, que é o domínio. Qual é o domínio que essa função tem de existência, né? Se você observar, a gente tem uma variável de x aqui e tem x variando aqui. Então, aqui é o A, aqui é o B. A gente tem que restrições? Olha, o A ele tem que ser maior que zero e ele tem que ser diferente de 1, tá? Então, essa é uma característica que a gente tem. E o B também, aqui não está dizendo, mas o B ele tem que ser maior que zero, sempre maior que zero. E ainda mais neste caso, né, que se aqui for menor que zero, nem tem raiz. Mas toda essa operação tem que ser maior que zero. Então, como é que eu garanto isso? Garantindo que aqui dentro seja maior que zero, eu vou garantir que a raiz seja maior que zero. Então, eu tenho a primeira condição para A. Para A eu tenho a condição 1.1, que A tem que ser maior que zero. E a 1.2, que A tem que ser diferente de 1. E eu tenho a condição 2, que diz que B tem que ser maior que zero. Então vamos ver como é que isso vai ficar? O estudo do domínio me pede que eu resolva essas operações. Então aqui, para 1.1, 1.1, A maior que zero. Então quem é A? É x menos 2. Então eu tenho que x menos 2 tem que ser maior que zero. Logo, x tem que ser maior que 2. Tá ok? Essa é a primeira condição. A próxima, a 1.2. A 1.2 diz que A tem que ser diferente de 1. Então, x menos 2 tem que ser diferente de 1. X tem que ser diferente de 1 mais 2. X tem que ser diferente de 3. Ok. E a segunda condição diz que B tem que ser maior que zero. O B é x mais 1 tem que ser maior que zero. X tem que ser maior, como 1 muda para cá mudando o sinal, que menos 1. Agora a gente tem três soluções para x. E aí no estudo do domínio, não é novidade, a gente vai ter que fazer um sistema, né, de intervalos reais para definir qual vai ser o intervalo correto. Eu vou colocar aqui o sistema de azul, né? Aqui está ele. Aqui você vai ter o 1.1, aqui teremos o 1.2 e aqui teremos o 2. E aqui embaixo nós vamos ter a intersecção dos três. O 1.1 é intersecção com 1.2 é intersecção com 2. Então vamos fazer agora de vermelho. Eu tenho aqui, ó, o 1.1 diz que x tem que ser maior que 2. Eu vou estabelecer o zero aqui. Então aqui temos 1, 2. Se ele tem que ser maior, é intervalo aberto. E aí toda essa região
satisfaz a condição, ok? Aqui nós temos o 2. O próximo, ele diz que x tem que ser diferente de 3. Então aqui está o 3. Ele tem que ser diferente, então intervalo aberto. Aqui está o 3. Ele pode ter valores desse lado e pode ter valores desse lado. Ok? Agora, esse 2 diz que o x tem que ser maior que menos 1. Então, menos 1, aqui é o 0, menos 1 está aqui, ó. Intervalo aberto, menos 1, ele tem que ser maior, então ele pode ser para este lado. Agora, observando qual é o espaço onde eu tenho a intersecção dos três. A área de intersecção eu vou fazer de verde, ó. Se você observar é essa, ó. Toda essa área de intersecção aqui eu tenho os três, ó. Toda essa região aqui, tá vendo? Então, é nessa região que eu vou me concentrar e ela será o resultado. Eu vou baixar o 2 aqui, com intervalo aberto. O 3, com intervalo aberto. Né? Ele tem esse espaço entre os dois e tem esse espaço daqui para frente. Então, essa é a região. Então, a gente sabe que coloca o x aqui no meio, e faz assim, e aqui faz o x. Então, qual é a solução? Vamos por aqui. Solução. O domínio é x pertence aos reais, tal que, ó, primeiro, 2 é menor que x, que é menor que 3, e x é maior que 3, que é essa última parte aqui. E aí, essa é a nossa solução do estudo do domínio. A gente vai ter outros vídeos na sequência e vamos aprender a fazer o gráfico da função logaritmo. Te vejo lá.